Quem tem criança em casa sabe o quanto eles precisam de atenção. E nos dias de calor, então, nem se fala. Tem que ter cuidado ao levar para a praia, para a piscina, cuidado com a alimentação, com a proteção solar. São inúmeras as responsabilidades, por isso, se você tem um pequeno aí na sua casa, se você tem um adolescente, uma criança, precisa assistir essa entrevista aqui comigo. Está a médica pediatra, a doutora Elizabeth Terni. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Sempre Fran. muito bem-vinda aqui. Sempre é um prazer muito grande estar aqui. Que bom. E agora a gente vai falar, então, sobre detalhes que as pessoas sabem, mas acabam se esquecendo, né? A questão, por exemplo, da praia, de levar a cachoeira, levar até a própria piscina. Criança não tem jeito, tem que ficar do lado, mesmo de boinha. Santa Catarina é um dos estados que tem mais belas praias do Brasil. Então é um destino muito procurado, tanto pelos catarinenses como fora de Santa Catarina. E os acidentes de afogamento e quase afogamento são extremamente frequentes em Santa Catarina. Então, criança pequena tem que estar sob supervisão contínua dos pais. Pode estar com boia, o ideal não é nem que seja boia, o ideal é que seja o colete para a criança pequena. Porque as crianças cegam o adulto, correm para a praia, correm para a cachoeira e realmente sofrem situações assim bem graves. Não, e às vezes até os pais ficam na areia, até, tô de olho ali na criança, mas essa distância também pode causar um problema, mesmo né, porque doutora? existem correntes marítimas que muitas vezes puxam, a criança está à beira da água e essa corrente marítima puxa a criança para dentro da água, a criança tem um risco grande de afogamento. Então, a gente tem que estar em cima. E outra coisa importante são os adolescentes, que se sentem mais arrojados, que se sentem mais capazes e se submetem a situações de risco significativo. Então, a supervisão é fundamental. Independente, viu? Só crianças e também adolescentes. Falamos então sobre a questão da água, mas também da alimentação, né? Sobre levar alimentos para a praia e consumir daqueles que tem, né? Que eles vendem, então, o cuidado. Esse é um alerta que eu faço muito. Tem que evitar consumir alimentos que sejam líquidos, alimentos que sejam vendidos na praia. Imagina aquele milho verde que fica naquela água morna horas. É um meio de cultura, o amido é um meio de cultura para a bactéria fantástico. Então, assim, deve ser levado em caixa térmica, muito líquido fresco, pode usar água de coco, sucos naturais, nunca artificiais, e alimentos ligeiros e saudáveis. Se tiver realmente que comprar alguma coisa na praia, que sejam alimentos industrializados e de origem bem conhecida. Sorvete na praia, suquinho, sanduíche, sabe, cachorro-quente, essas coisas que vendem na praia, não pode. É um meio de cultura e um meio de transmissão de doença gravíssimo. Essa época a gente tem muita virose intestinal, muito pela contaminação alimentar. E ao que sobrecarrega pronto-socorro, também sem necessidade. Pois é, agora você falou de um ponto que é importante a gente falar, a questão do pronto-socorro. Quando buscar pelo pronto-socorro, até porque lá também é um ambiente de proliferação de bactérias, proliferação de doenças, né? O pronto-socorro, ele tem que ser procurado em algumas situações muito específicas. Sofrimento intenso, risco de fratura, risco de vida. Porque se você leva teu filho, tua filha, para um pronto-socorro, porque ele está com uma gripe, com uma febre 24 horas, ele vai estar lá em contato com crianças potencialmente com doenças graves. Meningite, pneumonia, infecções graves de pele. Você leva teu filho por uma virose comum, em vez de levar ao pediatra, e ele vai lá e adquire uma doença. Então, a sobrecarga dos pronto-socorros, achando que, vou lá dar uma passada para dar uma olhadinha, eles falam muito isso. Vem aqui para dar uma olhadinha porque vomitou uma vez. Essa olhadinha pode ser uma forma de contagiar o paciente com uma doença grave. A criança tem que ir ao pediatra, ou se não for ao seu consultório, ou se não for ao consultório, tem que ir nos postos de saúde, nos programas, existem médicos nos postos, mas evitar ao máximo a situação de pronto-socorro. Sempre ficar antenada. Então, falamos ali da alimentação, dos cuidados com a água.
tem vários pontos que a gente precisa ficar atento, também proteção solar. Então, doutora, muito obrigada pela tua participação. Se deixasse, a gente continuava aqui por muito mais tempo, mas eu tenho que encerrar. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, sempre é um prazer. Tá, ok.